Olá, amigos da Telecom, aqui é o Eduardo Cerqueira e vamos agora para o nosso terceiro vídeo, no qual vamos falar sobre fidelidade, mas das legislações estaduais que interferem, que modificam algumas regras da fidelidade. E vamos falar de decisões judiciais e assim por diante. Mas de antemão te peço que dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim vocês vão ficar sempre antenados nos nossos conteúdos. E lembrando que todas as quintas-feiras vamos postar sempre vídeos sobre várias temáticas. Pois bem, sobre esse assunto de legislações estaduais, a gente antes de falar disso tem que levar em conta o seguinte: na Constituição Federal de 88, no artigo 22, lá fala que compete privativamente, artigo 22, inciso 4º, eu vou colocar aqui do lado para vocês, compete privativamente à União, ou seja, a União que tem a competência exclusiva para legislar sobre telecomunicações. Aqui é muito direto, vocês vão ver. Já no artigo 24, ele fala que é competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal legislar sobre consumidor, ou seja, assuntos relativos ao consumidor é competência concorrente, ou seja, os Estados, Distrito Federal e a União podem legislar. Isso que é importante para o contexto geral. Sobre legislação federal, pessoal, em relação à fidelidade, nós não temos nada específico, tá, vigente. O que temos aqui, mais próximo, poderia dizer, é o projeto de lei 1231/2020, que é de autoria do deputado Alexandre Frota, e ele tem a relatoria da deputada Joyce Hasselmann. Espero ter pronunciado corretamente. Esse projeto de lei ele visava impedir a cobrança de multa de fidelidade enquanto durar a pandemia de Covid-19. Aí ele fala aqui, a gente vai colocar aqui do lado para facilitar para vocês o que prevê, enquanto perdurasse a pandemia de Covid-19 declarada pela Organização Mundial de Saúde, OMS. E aqui a gente vê uma questão muito complicada, porque se condiciona uma questão interna, né, do Brasil a uma organização externa, por mais que seja séria, a gente não discorda da seriedade, da importância da OMS, mas estaria condicionando, deixando condicionado a eles a validade ou não dessa legislação. Eu acho uma questão muito complicada e entendo que faltou técnica aqui legislativa, né, nesse caso. Mas o que acontece? Isso aqui não é uma lei, é um projeto de lei. E ele foi aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados Federais. Entretanto, ele ainda vai ser analisado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comissão de Informática, Comunicação e Informática, Constituição e Justiça e Cidadania. Ou seja, tem pelo menos 3 comissões ainda aí na frente. E vamos convir que já estamos, acredito eu, na reta final aí ou pelo menos encaminhando para a reta final dessa crise, né? Dessa pandemia. Então, assim, eu acredito, eu levo como muito difícil a possibilidade disso de fato vir a virar lei, tá? E vigorar no país inteiro. Então eu desconsidero, eu trouxe mais aqui a título de informação, porque acontece muito de clientes, às vezes dos nossos clientes, dos provedores, dos nossos clientes, ligarem ou entrarem em contato porque viram lá projeto de lei, e às vezes a pessoa não tem um conhecimento muito profundo do que é uma lei e o que é um projeto de lei, e já confundir achando que aquilo está valendo, está em vigor e assim por diante. Então a gente trouxe mais para uma questão didática, tá bom? E agora a gente vai avançar para a questão das legislações estaduais. E aqui eu vou trazer aqui, de início, a legislação do Rio de Janeiro, que foi aprovada no Rio de Janeiro, que é a 8.888 de 2020, que ela proíbe a cobrança de multa de fidelidade enquanto perdurar a pandemia de coronavírus, Covid-19. Eu coloco o texto aqui. E, novamente, a gente identifica aqui uma falta de técnica legislativa, porque coloca só enquanto perdurar a pandemia de Covid-19. Sim, quem vai dizer, nesse caso, quando a pandemia acabou? É a OMS? É o governo estadual? É o governo federal?
é o prefeito local, fica muito vago. E essa questão de deixar as coisas mal feitas, principalmente em questão de lei, e vago, é pedir para dar problema. Principalmente no nosso país, que praticamente tudo se judicializa, né? Então, novamente, uma falta de técnica legislativa. Entretanto, essa lei ela foi questionada via ação direta de inconstitucionalidade, foi a 5.963 no STF. E o STF, ela foi proposta a gente dar o crédito aqui, né? A Associação Brasileira de Prestadores de Serviço Telefônico Fixo Comutado, Abrafix, e Associação Nacional das Operadoras Celulares, ACEL. Essas duas entidades, elas impetraram essa ação direta de inconstitucionalidade. E eu concordo e assino embaixo com o que elas ingressaram. Entretanto, o STF, numa decisão que eu considero equivocada e infeliz, que não pensou nas consequências, talvez um entendimento maior de como funciona a área, principalmente de provedores os pequenos, dos médios para os pequenos, e deu uma decisão entendendo que, em resumo, entendendo que essa lei estadual do Rio de Janeiro, ela não tratava sobre telecomunicações, mas sim sobre direito do consumidor. Então, para o STF, a lei estadual não fere a Constituição. E a gente discorda amplamente disso aqui. Não tem como desassociar a questão da fidelidade com a prestação em si do serviço de telecomunicações. No nosso entendimento, foi um jeitinho que foi dado para dar uma decisão bonita para a sociedade, mas não pensa na prática mesmo, na realidade, principalmente do pequeno provedor. Então a gente tem que levar em consideração, pessoal, a partir agora dessas próximas leis que eu vou falar aqui, que levando-se em conta que o STF considerou que teve esse entendimento que não estava versando sobre telecomunicações, mas sim sobre direito do consumidor, em tese se aplica às demais leis que eu vou falar aqui agora. Mas claro que cada caso é um caso, pode haver questionamento de uma por uma. Temos a Lei Estadual do Maranhão, a 11.272/2020. No artigo 1º ela fala, a gente vai colocar aqui também, que é proibida a cobrança de multa contratual de fidelidade durante o período em que for reconhecida a situação de calamidade pública no estado do Maranhão. Novamente aqui eu discordo da lei, entretanto, dentre todas as leis, considero que é a menos desarrazoada, que pelo menos ela tem uma definição específica. A gente sabe que vai ficar proibido ali a cobrança de fidelidade, enquanto o governo estadual tiver mantido o decreto de calamidade pública. Pelo menos ele foi objetivo. Houve uma técnica legislativa. Então, no estado do Maranhão, temos essa lei aqui, a 11.272/2020, está vigente. E até onde eu saiba, até a última vez que eu olhei, o decreto de estado de calamidade pública estava vigente no Maranhão. Mas esperamos que em breve seja suprido esse obstáculo e saia, né, esse decreto seja revogado. Temos também aqui, pessoal, a Lei Estadual da Paraíba, 11.708/2020, que ela basicamente fala que os consumidores ficam isentos, né, da cláusula de fidelização durante a vigência do decreto de calamidade pública estadual motivado por endemia, pandemia e epidemia, ok? Então, aqui é um pouco diferente, porque essa lei aqui ela é uma lei que ela está vigente, acredito que está vigente esse decreto lá no estado da Paraíba, está vigente agora, mas em breve provavelmente não é perder a vigência, ela vai ficar em estado de suspensão, uma espécie de estado de suspensão. E se no futuro ela vier a ser decretado outro estado de calamidade pública motivado por endemia, epidemia ou pandemia, ela volta a ter validade e fica suspenso a obrigação do consumidor pagar a fidelização, ok? É bem interessante. Temos aqui também a Lei Estadual de Sergipe, a 8.672/2020, que ela fala o seguinte, artigo 1º, que
As empresas de telefonia não devem cobrar, né, a multa contratual de fidelidade quando o consumidor comprovar que perdeu o vínculo empregatício após a adesão ao contrato. Isso aqui, pessoal, no meu ponto de vista jurídico e também conhecedor da área, isso aqui é uma aberração. É a palavra que eu consigo definir. É uma aberração jurídica aqui. Porque assim, primeiro não define, a técnica legislativa que é péssima, não define o que é o vínculo empregatício. O autônomo, como é que fica nessa situação? Considera-se, entendeu? Como é que é? Quem não tem o vínculo formal, conta também? Só quem tem vínculo formal? Então, assim, é uma coisa, você vê que já veio mal feita para o objetivo que tinha. E outra é o seguinte, a fidelidade ela tem a função de proteger o provedor, e ali a gente tem que levar em consideração que atrás, dentro do provedor, tem o dono, tem os funcionários, tem uma gama de pessoas, direta e indiretamente, que dependem daquilo ali para sobreviver. Aí o consumidor, por motivos dele, perde o emprego. Vamos supor que ele perdeu o emprego por justa causa. Sei lá, foi pego, pode ser furtando, fazendo alguma bobagem dentro da empresa e perdeu o emprego por justa causa. É justo que a empresa lá, os trabalhadores lá que estão fazendo tudo certinho, arquem, sejam penalizados por uma coisa que o trabalhador deu causa. Então, assim, quem sabe, pessoal, da sua circunstância, do emprego que está, se é estável, se não é estável, e assim por diante, é o consumidor. A empresa, em momento nenhum, ela entra nessa seara. Aí o cliente vai lá e perde o emprego, a empresa vai e é prejudicada. E não pode se esquecer, como eu disse, que atrás da empresa tem uma série de pessoas que dependem dela. Então, se a empresa vai à falência ou quebra e assim por diante, é uma porrada de gente inocente que sai prejudicada, ok? Então, eu sou totalmente contrário a essa medida. Eu não consigo entender a lógica disso aqui. Temos também aqui a Lei Estadual de Ceará 17224/2020. A gente vai colocar aí também, que ela fala que fica proibida a cobrança da multa de fidelidade de 12 meses durante a pandemia de coronavírus, ou seja, enquanto a pandemia estiver de coronavírus, e 1 ano após seu fim, quando o consumidor comprovar que perdeu o vínculo empregatício. Então a gente tem aqui uma questão diferente. Primeiro, que não fala quem é que define quando acabou ou não a pandemia novamente. Então já começa bastante bagunçado aí, porque você não tem um termo final aí da pandemia. E 1 ano após seu fim. Só que a lei, se você observar aqui, ela condiciona essa isenção aí da cobrança da fidelidade quando o consumidor comprovar que perdeu o vínculo empregatício. Ou seja, essa lei que ela conseguiu unir o que tinha de ruim praticamente em todas as outras. Aqui você não tem uma definição de quando e quem que vai definir quando a pandemia acabou, e também vincula isso aqui ao cidadão ter perdido o emprego. Entendeu? Então eu acho totalmente desarrazoado. Mas está vigente. Temos também a Lei Estadual do Mato Grosso do Sul, a 5.387 de 2019, que impede, né, a cobrança da multifidelidade quando o usuário comprovar que perdeu o vínculo empregatício após a adesão do contrato. É o mesmo sentido daquela outra que a gente viu, salvo engano aqui, a do Sergipe, isso. Então essa do Mato Grosso do Sul vai no mesmo sentido. As minhas críticas são idênticas, eu não vou replicar novamente. Temos aqui também a Lei Estadual de São Paulo, a 17388/2021, que essa aqui também é incrível. Ela estabelece a obrigatoriedade da inclusão de cláusula nos contratos de adesão, liberando do contrato de fidelização o consumidor no caso de má prestação de serviço por parte da empresa. Ou seja, obriga o provedor a colocar uma cláusula lá dizendo que se for má prestação de serviço, o cliente fica isento. Primeiro que é óbvio, dentro da seara aqui, né, a gente atua, qualquer juiz de qualquer comarca, em qualquer canto do país, se deparar com um caso desse aqui, um PROCON que seja também,
obviamente o cliente vai ser isentado. Não tem sentido o cliente ser cobrado se a culpa da rescisão foi do provedor. É meio óbvio. Além disso, a gente tem a questão seguinte, que já era previsto, foi previsto em 2014, na resolução 632 da Anatel, no artigo 58, parágrafo 2º. Você vê, a Anatel já tinha previsto isso, a gente vai colocar aqui do lado para vocês verem. Então, assim, é meio que chovendo no molhado. Será se realmente tinha necessidade, tanta coisa importante que a gente tem no nosso país precisando, tinha necessidade de fazer uma lei redundante desse jeito, para uma coisa que já estava prevista pela Anatel, já é meio que padrão na área, ninguém discute isso, entendeu? Vai discutir se houve mesmo a má prestação de serviço ou não, mas isso é indiscutível que se a má prestação de serviço houve má prestação de serviço por parte do provedor, o cliente não tem que pagar a multa de fidelidade. Então, assim, o tempo gasto, todo o entorno para se aprovar uma lei dessa aqui, para ser tão inócua, eu não vejo sentido. No mais, pessoal, é isso que temos a falar sobre as legislações. Se houver alguma outra que eu não tenho conhecimento, indiquem aqui, podem indicar, eu vou agradecer bastante, mas eu acredito que se resume a estas, até esta data, né? Sou contrário a todas, na verdade, porque eu acho que todas desconhecem a realidade do mercado, mas fico aberto aqui a críticas, sugestões de vocês de novos temas, como eu já disse nos outros vídeos, novos temas e assim por diante. E no mais é isso. Sigam o canal, dê um like no vídeo e ative o sininho de notificações. E um grande abraço para vocês, amigos da Telecom. Até mais!